Vamos conversar um pouco sobre legítima defesa e os diversos desdobramentos dessa tese de defesa. A legítima defesa é instituto ligado diretamente à exclusão do fato antijurídico. O fato antijurídico é um dos elementos do crime e se subdivide em dois outros elementos: a conduta injustificada e a conduta antinormativa. Por conduta antinormativa, entende-se aquela que é contrária ao ordenamento jurídico considerado como um todo. Eu recordo que também se denomina antinormatividade a conduta antinormativa. De novo e de outra forma, antinormatividade é sinônimo de conduta antinormativa, porém, um sinônimo muito usual em provas para cargos fins. Por outro lado, a conduta injustificada é toda aquela que, como o próprio nome sugere, não tem justificativa. Mas o que justificaria a realização de uma conduta típica? Pergunto. O que justificaria matar, furtar, constranger e assim por diante? Uma das respostas possíveis é a legítima defesa. Obviamente que se fala em defesa, deve-se presumir a existência de um ataque. E se essa defesa é adjetivada como legítima, é porque o ataque é injusto. Daí, e isso nós vamos ver em alguns instantes, que o primeiro requisito da legítima defesa é justamente a existência de uma agressão injusta. Observe que o fundamento teórico da legítima defesa encontra respaldo no denominado princípio do interesse preponderante. Em outras palavras, entre o interesse de quem ataca e o interesse de quem defende, vale o interesse de quem age licitamente. Assim, estando a conduta justificada, nós temos que concluir que o instituto da legítima defesa afasta um dos elementos do fato antijurídico, a conduta injustificada, é óbvio. E, consequentemente, termina por afastar o próprio fato antijurídico. E aí, nessa altura do campeonato, isso já ficou bem claro, sem fato antijurídico não há que se falar em crime, e sem crime não se fala em pena. Vejamos então quais são os elementos da legítima defesa enquanto causa de exclusão da ilicitude. Sem dúvida que o primeiro e mais importante dos elementos é a existência de uma agressão injusta, que deve ser atual ou iminente. A defesa correspondente à agressão há de ser moderada e fazendo uso dos meios necessários. O que se busca defender, ao final, é direito próprio ou direito alheio, e sempre com ânimos, leia-se, com vontade de se defender. Cada um dos elementos vai ser estudado em detalhe a partir de agora, iniciando pelo instituto da agressão injusta e observações a ela correlatas. E, falando em agressão injusta, deve ficar claro que a agressão injusta deve ser proveniente de seres humanos, razão pela qual é possível concluir que não se pode falar em legítima defesa quando a agressão é proveniente de animais que atuam de maneira autônoma. Em hipóteses como tais, diga-se, o ataque de um tubarão,
o ataque de um leão, o ataque de um animal bravio ou de um enxame de abelhas ou coisa que o valha, nós teremos ou poderemos falar em estado de necessidade, mas nunca em legítima defesa. Entretanto, registre-se que, quando o animal é uma ferramenta da agressão humana, diga-se, quando o bichano é utilizado por alguém com o fim de servir como instrumento de uma agressão, nesse caso, é possível a legítima defesa. Assim, e a título de exemplo, se um pit boy diz ao seu cão pitbull que ataque, o pitbull é, nesse momento, a extensão dos braços e das mãos do agressor humano, e por isso a vítima poderá sim se defender e a defesa será legítima, diga-se, será uma legítima defesa. Por outro lado, uma vez que a gente já sabe que a agressão injusta deve ser humana, não importa em absolutamente nada que o humano agressor seja inimputável. Portanto, é sim possível se falar em legítima defesa contra o ataque de doentes mentais e de menores de idade. O segundo elemento da legítima defesa é a atualidade ou iminência da agressão. A agressão atual é aquela que está acontecendo no gerúndio, e iminente é aquela que está quase acontecendo, na iminência de acontecer. Daí ser possível concluir que não cabe legítima defesa contra agressões passadas ou futuras. A legítima defesa contra uma agressão que já cessou não é defesa, é vingança. A defesa contra agressões futuras e incertas não é defesa, é antecipação de ataque. Entretanto, neste particular, a doutrina fala no conceito de legítima defesa antecipada. A legítima defesa antecipada não é, propriamente dita, uma legítima defesa, ou seja, uma causa de exclusão da ilicitude. Ao contrário, a legítima defesa antecipada é uma forma de inexigibilidade de conduta diversa consistente em uma coação moral com apenas dois personagens. Por esse motivo, o que se chama de legítima defesa antecipada será causa de exclusão da culpabilidade e não do fato antijurídico. Veremos mais sobre legítima defesa antecipada na leitura de nossa apostila, que você certamente tem em mãos. A legítima defesa imaginária ou legítima defesa contra agressões pressupostas, fictícias, que não existem na vida real, é chamada de legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa também não é propriamente uma legítima defesa, ou seja, não é uma causa de exclusão da ilicitude, do fato antijurídico. A putatividade implica em erro, e o erro que corresponde à agressão imaginária é denominado de erro de tipo permissivo. O erro de tipo permissivo, como qualquer outra espécie de erro de tipo, afeta o fato típico, afastando o dolo, e, se invencível, afastando também a culpa e, consequentemente, o crime. Que fique claro, a legítima defesa verdadeira é causa de exclusão da ilicitude. A legítima defesa antecipada exclui a culpabilidade, ao passo em que a legítima defesa putativa é causa de exclusão do fato típico, se invencível. Dando continuação,
vemos que a defesa há de ser proporcional ao ataque. Se o ataque busca ceifar a vida, a defesa poderá ser de tal forma intensa a eliminar a vida do agressor. Existe, pois, a necessidade de se observar se o bem jurídico atacado corresponde ao bem jurídico afetado pela defesa. E a isso se chama moderação. É claro, a moderação anda junto com a utilização dos meios necessários. Daí existir uma imediata correlação entre o terceiro e o quarto elemento da legítima defesa. Não havendo moderação, abre-se espaço para o excesso. O excesso, a abundância, o exagero na defesa pode ser classificado de 4 formas: doloso, culposo, putativo e exculpante. As 2 primeiras formas de excesso são puníveis, as 2 últimas não. Excesso doloso é aquele em que o sujeito intencionalmente extrapola na defesa e termina por agredir aquele que inicialmente o atacava. Dessa forma, o indivíduo tem dolo de ultrapassar os limites da defesa e se valer da sua posição inicial de vítima para, então, figurar na posição de algoz. O excesso culposo, por outro lado, é aquele em que o sujeito acidentalmente extrapola os meios de defesa, provocando resultado por ele não desejado. No excesso doloso, há responsabilidade por crime doloso. No excesso culposo, há responsabilidade por crime culposo, se previsto em lei. O excesso putativo é aquele em que o agente pensa, acredita que pode extrapolar na defesa porque a sua conduta estaria supostamente acobertada pelo Instituto da Legítima Defesa. É o que ocorre, por exemplo, quando o indivíduo mata a esposa adúltera acreditando que pode defender a sua honra com sangue. Repare, portanto, que o excesso putativo é uma forma de erro de proibição, denominada de erro de proibição indireto. E, quando invencível, poderá ser causa de exclusão da culpabilidade e, consequentemente, do crime. Para ver outros detalhes sobre o conceito de excesso putativo e outros vídeos, acesse a apostila que você provavelmente tem em mãos. Por derradeiro, o chamado excesso exculpante é uma forma de excesso emocional, em que o indivíduo que se defende, dado ao calor da emoção e do contexto no qual está inserido, perde a capacidade de diferenciar quando cessou o ataque e, consequentemente, até onde iria a defesa. O excesso exculpante é tido pela doutrina como uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, causa de exclusão da culpabilidade. A defesa é sempre de direito, próprio ou alheio. E quando se diz direito, se diz qualquer direito: vida, honra, liberdade, patrimônio ou qualquer outro, difuso ou individual, coletivo ou personalíssimo, não importa. Direito é direito, e eu repito, inclusive a honra. É possível a legítima defesa da honra? Sim, desde que com moderação e respeitado os demais requisitos da legítima defesa. E lembre-se, sempre quem se defende atua com vontade de se defender. É o que nós chamamos de animus defendendi. É por esse motivo que não cabe legítima defesa contra aqueles que participam de rixa ou de duelo, pois não há, nessas hipóteses, intenção de defesa.
Para receber dicas e sugestões de estudo de direito penal, clique e curta em nossa fanpage. Para ver os demais vídeos e comprar a apostila das teses de defesa, acesse o link ao lado da imagem da câmera. Lembre-se, pirataria é crime, denuncie e até o próximo vídeo.